A melhor amiga da minha filha, Beatriz, tinha ficado para dormir naquela noite quente de verão em Lisboa. Quando ela olhou para mim e para Maria com a voz trêmula mas firme e disse: "Eu também gosto de raparigas", como as duas mães, o ar na sala de estar tradicional da nossa casa em Alfama pareceu congelar e o rosto do meu pai, sentado no sofá antigo, ficou branco como o linho da toalha da mesa. O silêncio que se seguiu foi tão pesado que até o relógio de parede parou de fazer sentido. Eu, Ana, advogada respeitada de 45 anos, senti o chão abrir-se debaixo dos pés. Maria, a mulher com quem partilhava a vida há 15 anos em segredo, apertou a minha mão por baixo da mesa, mas o gesto que sempre nos tinha dado força agora parecia uma confissão pública. Clara, a minha filha de 25 anos, olhou para Beatriz com os olhos arregalados e a avó, Dona Rosa, que viera de Braga para o almoço do domingo, deixou cair a chávena de chá que segurava. "O que é que disseste, menina?", perguntou o meu pai, a voz rouca de quem não queria acreditar no que ouvira. Beatriz, com as faces curadas mas sem recuar, repetiu baixinho: "Gosto de raparigas. Como a Ana e a Maria são mães uma da outra e da Clara." O choque espalhou-se como fogo em palha seca. O meu irmão mais velho, João, que estava de visita com a mulher, levantou-se de repente, derrubando a cadeira. "Isto é uma brincadeira de mau gosto", gritou ele, e eu vi nos seus olhos o mesmo medo que eu carregava há anos, o medo de que a verdade destruísse tudo o que tínhamos construído para proteger a família. Naquela noite, enquanto Beatriz e Clara se fechavam no quarto, eu e Maria ficámos na cozinha a lavar pratos em silêncio, sabendo que o amanhã traria a primeira batalha de muitas. O meu pai exigiu explicações ao pequeno almoço e eu, pela primeira vez em 15 anos, não consegui mentir. "Pai, a Maria não é só minha amiga. É a minha companheira. Somos uma família." Dona Rosa benzeu-se 3 vezes seguidas e saiu da sala murmurando oraçõezinhas. O escândalo estava lançado. Eu sabia que, para proteger Clara e o meu emprego no escritório de advogados onde a reputação era tudo, teria de escolher: continuar a esconder o amor que me dava vida ou enfrentar o preço de ser quem realmente sou. O dia seguinte trouxe as primeiras ligações da família extensa. Tias e primos que eu mal via telefonavam, exigindo que corrigisse aquilo antes que chegasse aos ouvidos da igreja e dos clientes. Maria, sempre a mais forte de nós, disse-me ao ouvido: "Ana, não podes sacrificar-te para sempre." Mas eu olhava para Clara, que chorava no quarto, e sentia o peso da herança que o meu pai construíra com tanto sacrifício. A advogada dentro de mim queria lutar, mas a filha, a mãe e a neta dentro de mim tremiam. Naquela tarde, enquanto caminhávamos pelas ruas estreitas de Alfama, Maria segurou a minha mão à vista de todos pela primeira vez, e eu senti um misto de terror e alívio que nunca esquecerei. O segredo que nos protegera durante anos acabara de se tornar a arma que poderia destruir-nos. O almoço do domingo seguinte transformou-se num tribunal familiar improvisado. O meu pai, com a autoridade que sempre impusera em casa, reuniu todos na sala de jantar: João e a mulher, os meus 2 tios de Braga e até o padre da paróquia, convidado por acaso. Eu e Maria sentámo-nos lado a lado, de mãos dadas abertamente pela primeira vez em frente à família. "Ana, pensa na Clara", disse meu pai, a voz grave. "Pensa no nome que carregamos há 4 gerações. Um escândalo destes pode custar-te o emprego, a casa, tudo." Clara, sentada ao lado de Beatriz, baixou os olhos, mas Beatriz, com a coragem dos 24 anos, respondeu: "Senhor, o amor não é escândalo. A mentira, sim." João explodiu: "Tu não sabes nada, miúda. A Ana sempre foi a filha perfeita. Agora isto. Vão dizer que criámos uma família de aberrações." As palavras doeram como facadas. Maria apertou a minha mão com mais força, mas eu via nos olhos dela o mesmo medo que eu sentia, o medo de perder Clara, que sempre chamara mãe a nós as duas em privado. Naquela noite, sozinha no quarto, chorei pela primeira vez em anos. Maria abraçou-me e sussurrou: "Escolhe-te a ti, Ana. Por uma vez na vida." Mas na manhã seguinte, o escritório telefonou: um cliente importante, amigo de longa data da família, cancelara a reunião por razões pessoais. O sócio sénior, homem conservador, marcou uma conversa urgente. Eu sabia o que vinha aí. Ao almoço, o meu tio mais velho ofereceu-me dinheiro para viajar uns meses e pensar.
É só uma fase, disse ele. Volta como eras antes. A traição veio do lado mais inesperado. A minha cunhada, sempre tão próxima, enviou uma mensagem ao grupo familiar. Isto não pode continuar. Pensem nas crianças. Não havia crianças pequenas, mas o recado era claro: proteger a imagem acima de tudo. Clara confrontou-me à noite. Mãe, eu sempre soube. A Beatriz ajudou-me a perceber que não estou sozinha. Mas se tu negares tudo agora, perco-vos às duas. As palavras dela foram o primeiro golpe real. Eu, que passara a vida a defender direitos alheios no tribunal, não conseguia defender o meu próprio amor. No dia seguinte, Maria recebeu uma chamada da mãe dela em Coimbra. Filha, volta para casa. Isto é pecado. Maria desligou o telefone a chorar. Pela primeira vez, vi a mulher forte que eu amava quebrar. Naquela semana, as visitas pararam. As tias deixaram de telefonar. O meu pai deixou de me olhar nos olhos à mesa. E eu, Ana, comecei a questionar se o preço da verdade não seria demasiado alto. Beatriz, que decidira ficar mais uns dias para apoiar Clara, disse-me uma tarde no terraço: Senhora Ana, o medo deles é maior que o amor que sentem por si. Eu sabia que ela tinha razão. Mas ainda não estava pronta para pagar o preço. A pressão aumentou quando o jornal local publicou uma nota discreta sobre rumores na família Silva. Alguém da família tinha falado. João negou, mas os seus olhos culpados traíram-no. Eu perdi 2 clientes importantes naquela semana. O sócio sénior chamou-me ao gabinete. Ana, és uma excelente advogada, mas o escritório não pode associar-se a controvérsias. Pensa na família. Maria, que trabalhava como professora numa escola privada, recebeu um aviso velado da diretora. Os pais estão a questionar. A nossa vida, construída com tanto cuidado, começava a desmoronar-se tijolo a tijolo. Clara e Beatriz saíam pouco de casa, com medo dos olhares na rua. Uma noite, o meu pai entrou no meu quarto sem bater. Ana, escolhe. Ou acabas com isto, ou eu desfaço o testamento. A casa de Braga, a herança, tudo. As palavras dele cortaram-me como uma lâmina. Maria, que ouviu tudo da porta, saiu de casa por horas. Quando voltou, tinha os olhos vermelhos. Não vou deixar que te destruam por minha causa. Mas eu não consegui imaginar a vida sem ela. No domingo seguinte, a família reuniu-se novamente. Desta vez, o padre falou de pecado e redenção. Eu levantei-me e, pela primeira vez, disse em voz alta: eu amo Maria. Ela é a minha mulher. E não vou pedir desculpa por isso. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. A minha tia mais velha desmaiou. João saiu batendo com a porta. O meu pai olhou para mim com decepção infinita: tu não és mais minha filha. Naquela noite, Maria e eu ficámos acordadas até de madrugada a planear o futuro incerto. Clara abraçou-nos às duas: eu escolho-vos. Mas o preço já começava a ser cobrado. O banco recusou o empréstimo para a reforma da casa, alegando problemas de crédito. Velhos amigos deixaram de atender as chamadas. E eu, que sempre fora o pilar da família, sentia-me agora à ruína. Beatriz, que decidira regressar a casa mas telefonava todos os dias, disse-me: Senhora Ana, a verdade liberta, mas primeiro destrói. Eu começava a perceber que ela tinha razão. A guerra interna entre o amor e o dever estava longe de terminar. Palavras, 997. A traição mais dura veio do meu irmão. João, pressionado pelo pai, concedeu uma entrevista anónima a um blog conservador. A minha irmã escolheu um caminho que envergonha a família. O artigo espalhou-se nas redes sociais da comunidade portuguesa. Clientes cancelaram contratos. A escola de Clara pediu uma reunião urgente. Maria perdeu o emprego de professora após uma campanha de pais. Eu, pela primeira vez na vida, senti o pânico verdadeiro. Sentada no chão da cozinha, chorei nos braços de Maria. Talvez eu deva negar tudo. Dizer que foi um mal-entendido. Maria afastou-se, magoada. Então tudo o que vivemos foi mentira? A discussão que se seguiu foi a mais violenta que alguma vez tivemos.
Clara, ouvindo tudo, gritou: se negares, perco as duas mães de uma vez. Naquela noite, o meu pai telefonou: Ana, ainda há tempo. Volta para a igreja, casa com um homem bom. Salvamos o nome. Eu desliguei sem responder. No dia seguinte, marquei uma conferência de imprensa no escritório. Maria segurou a minha mão o caminho todo. Quando cheguei, o sócio sénior esperava-me: se fizeres isto, estás despedida. Eu sorri, triste: então estou despedida. Diante das câmaras, declarei: sou lésbica. Amo a Maria há 15 anos. E não me envergonho. O vídeo viralizou. Apoio chegou de grupos LGBT de Lisboa, mas a família fechou-me todas as portas. O meu pai mudou a fechadura da casa de Braga. A minha tia mandou uma carta a dizer que eu estava morta para ela. Maria e eu mudámos-nos para um apartamento mais pequeno em Moraria. Clara ficou connosco, mas o peso nos seus olhos era visível. Beatriz veio visitar-nos e trouxe flores. Vocês são corajosas. Mas a coragem tinha um preço alto. Eu perdera o emprego, a herança, metade dos amigos. E o pior, o olhar de decepção do meu pai perseguia-me todas as noites. Maria, sempre ao meu lado, sussurrava: vamos reconstruir. Eu queria acreditar. Mas o vazio dentro de mim crescia. A escolha estava feita. Agora restava viver com as consequências. Os meses seguintes foram um inferno lento. Sem emprego fixo, aceitei casos pequenos de direitos humanos para sobreviver. Maria encontrou trabalho numa livraria alternativa. Clara mudou de curso na universidade, optando por psicologia para entender melhor o que estamos a passar. A família cortou todos os contactos. O meu pai sofreu um infarto leve e a minha mãe proibiu-me de o visitar no hospital. Tu causaste isto. As palavras doeram mais que qualquer perda material. João enviou uma mensagem curta: espero que estejas feliz com a tua escolha. Eu respondi apenas: estou. Mas era mentira. À noite, acordava suada, sonhando com o Natal em família, com o cheiro da caldeirada da minha mãe. Maria via o meu sofrimento e oferecia silêncio compreensivo. Uma tarde, fomos ao mirador da Senhora do Monte. Sentadas no banco, de mãos dadas, ela disse: Ana, se quiseres voltar atrás, eu compreendo. Eu beijei-a ali mesmo, à vista de quem passasse: nunca. Clara e Beatriz começaram a namorar abertamente, e ver a felicidade delas dava-me forças. Mas o preço continuava a subir. O banco executou a hipoteca da casa antiga. Perdemos móveis, memórias, fotografias. O meu pai, do hospital, enviou uma carta pelo advogado, deserdada. Eu li-a em silêncio e guardei-a na gaveta. Beatriz organizou uma pequena festa de aniversário para Clara no nosso novo apartamento. Apenas amigos novos apareceram. A ausência da família era um buraco negro no meio da sala. Nessa noite, chorei nos braços de Maria até adormecer. O amor que tínhamos salvava-nos, mas não apagava a dor. Eu começava a questionar se a liberdade valia tanto sofrimento. No entanto, quando olhava para Maria dormir ao meu lado, sabia que sim. A guerra não terminara. Faltava o último ato. Um ano depois, o meu pai morreu. A família proibiu-me de ir ao funeral. Fiquei em casa, com Maria e Clara, a ver as fotos antigas que ainda nos restavam. Beatriz, agora namorada oficial de Clara, preparou o jantar em silêncio. Naquela noite, decidi escrever uma carta à família. Eu escolhi o amor. Escolhi a verdade. E pago o preço todos os dias. Mas não me arrependo. Enviei-a. Não houve resposta. Maria, que abrira uma pequena livraria com a ajuda de amigos, prosperava. Eu, depois de meses de luta, consegui um cargo numa associação de direitos LGBT. Clara formou-se e começou a trabalhar como psicóloga, especializando-se em famílias como a nossa. A vida reconstruía-se, mais pequena, mas mais verdadeira. No entanto, o vazio da família nunca desapareceu.
Num domingo de Páscoa, enquanto preparávamos o almoço, Clara perguntou: Mãe, valeu a pena? Eu olhei para Maria, que sorria ao cortar o pão, e respondi: Valeu. Porque agora sou inteira. Beatriz abraçou Clara e disse: O amor verdadeiro nunca é fácil em Portugal. Nós rimos, mas sabíamos que era verdade. A história da nossa família dividida tornou-se conhecida na comunidade. Recebemos cartas de outras mães, filhas, casais que passavam pelo mesmo. Cada uma delas reforçava a minha escolha. Mas à noite, quando o silêncio caía, eu ainda ouvia a voz do meu pai: Tu não és mais minha filha. Maria apertava-me a mão e sussurrava: Agora és minha. E era suficiente. A vida continuou. O amor venceu. Mas o preço foi pago com lágrimas, empregos, herança e laços de sangue. E eu, Ana, finalmente em paz comigo mesma, pergunto a todos que liem esta história: a escolha de Ana pela verdade foi a decisão certa? Verdadeiro ou falso?